Então, a gente vai fazer um exercício de implementação em Aspect.J. O exercício é bem simplesinho, não vale nota, obviamente. Então, vocês podem consultar o colega se quiser, pode me chamar se tiver alguma dúvida também. Então, vocês tentem fazer aí da melhor maneira possível, sem se preocupar muito em fazer 100% correto, é mais para praticar mesmo. Então, vou passar alguns slides aqui só para explicar o exercício. À medida que eu for passando os slides, eu vou fazendo também no Eclipse o início, para quem tiver dificuldade aí, pelo menos sabe como começar um projeto Aspect.J, um projeto em orientação a aspecto. Então, qual que é o exercício? Antes de começar, só lembrando aqui que eu gostaria que mandasse para mim, para esse e-mail, reuso.software@gmail.com. Então, quando terminar o exercício, manda para mim, compacta num zip. Eu coloquei um zip na minha página já, que é o código original Java que vocês vão alterar. Então tem um código lá que eu vou mostrar daqui a pouco, é o código Java. Vamos baixar aquele código, descompactar, importar no Eclipse. Vou mostrar como importa no Eclipse. E depois vocês terminarem, você faz o oposto. Terminou o exercício, compacta em um zip e manda por e-mail para mim, para esse e-mail aqui. Lembrando que o Gmail bloqueia se tiver BAT, se tiver executável. Então manda realmente só o código fonte para mim. Só o ponto Java e o ponto AJ, que é o do aspecto. Manda só o fonte compactado para esse e-mail. Se mandar algum BAT, alguma coisa a mais, já também o Gmail bloqueia. Então não mande coisa que seja executável que o e-mail vai bloquear. Então, qual que é o primeiro passo do exercício então? Primeiro baixar esse arquivo zip que está na página, telecom.zip. Então vamos lá baixar ele. À medida que eu vou lendo aqui, eu vou fazendo também. Então, para encontrar ele, primeiro tem que entrar na minha página. Minha página, para quem não anotou ainda, dcc.fmg.br/Tio Figueiredo. Entrou na minha página. Vocês vão cair aqui na minha foto, um pouco desatualizada. Estou bem mais gordo que isso, mas dá para lembrar que sou eu. Então essa foto aí deve ser de uns 3, 4 anos atrás. Aí clicou aqui em Teaching, cai aqui nessa página que são as disciplinas desse ano. A primeira disciplina é modularização e reuso de software, da escola de verão. Clicou nela, caiu aqui. Aqui tem os slides da aula, todas as aulas até agora. E aqui nos extras tem aqui a aplicação Telecom, que é um zip. É só vocês clicarem nela. Em alguns casos, se você clicar, ele vai tentar abrir. No meu caso aqui, na hora que eu clico, ele pede para salvar. Então, tem que salvar em algum lugar. No caso de vocês, eu acho que o local ideal para salvar é no Temp, na pasta Temp. Tem gente que gosta de salvar no desktop também. Eu acho que pode, mas não garanto que vai funcionar, não. Então, eu prefiro que vocês salvem na pasta Temp. Vai pedir aqui onde vai salvar, eu coloquei aqui no Temp, pode ser no C ou no D. Vou colocar no C para ficar igualzinho de vocês. C Temp, salvou. Não. No primeiro só tinha aberto a pasta, agora salvou. Acabou essa parte, então vamos voltar lá nos slides, ver o que tem que fazer em seguida. Então, a primeira coisa é descompactar, baixar o arquivo, descompactar na pasta ctemp e depois importar. Vamos lá descompactar então, seria o passo 2 aí. Está na pasta C, ou melhor, no unidade C, pasta temp. Aqui tem um monte de coisa, uma delas é o arquivo telecom.zip. Vou apagar o resto aqui só para não confundir. Então tá aí o arquivo telecom.zip. No meu caso aqui, vou descompactar com o WinRAR aqui. Descompactou, criou um diretório. Pronto, descompactei na pasta temp. Vamos ver no slide qual que é o próximo passo. Importar no Eclipse. Tem aqui o passo. Os passos. File, menu arquivo, import, general, existing project into workspace, browser e pega o que você quer aí. Vamos lá no Eclipse. Ele não está aqui, então não vou ter problema. File, import, existing project into workspace, next. Aí escolho o browser aqui, acho onde que ele está na unidade C. Pasta temp. E eu descompactei no Telecom aqui. Então escolho a pasta, dou dou OK aqui e finish, só isso. Ele criou o projeto aqui, Telecom. Eu já criei o projeto como AJ de Aspect.J para facilitar a vida de vocês. Se fosse um projeto Java, eu teria que adicionar a natureza Aspect.J ao projeto.
mas nesse caso já está AspectJ. Então, se fosse Java, eu só iria clicar com o direito aqui, para abrir o menuzinho, e ele tinha adicionar AspectJ em algum momento aqui. Eu acho que não é exatamente essa opção não, mas eu acho que tinha uma opção aqui, adicionar a natureza AspectJ. Acho que é algum lugar aqui. É converter para AspectJ, que nesse caso está remover AspectJ Compatibility. Ia ser o contrário. Então eu tenho aqui o projeto Telecom, que só tem arquivo Java aqui, não tem nenhum aspecto, é um código Java puro. E o que eu quero que vocês façam é converter esse código Java em um código AspectJ com alguns aspectos. Então, esses 3 passos que já foi, baixou o arquivo, descompactou no temp, importou o projeto no Eclipse. Segundo passo, vocês vão ter que primeiro tentar entender o programa, porque não dá para alterar um código sem saber o que o código faz. Então o programa ele simula um Skype da vida, telecom, um ambiente para teleconferência. Então tem lá chamadas e aí uma pessoa conversa com a outra. O método main que começa a aplicação está na classe Basic Simulation. Então vocês podem experimentar o programa aí quando vocês logarem, fizerem o primeiro passo. Aí faz uma simulação para ver como que ele funciona. Basicamente ele já tem implementado uma conversa entre Jean e Mick e Krista. Então vamos lá executar só para vocês verem a conversa entre esses 3. Então tem aqui a classe Basic Simulation, que é onde tem a main. Vou abrir ela aqui. Imagino que todo mundo aqui esteja familiar com código Java. Se não tiver, senta aí com um colega que conhece código Java. Então tem o código Java aqui e tem o main em algum lugar. Está aqui embaixo. Não me lembro, mas eu acho que não. Eu acho que não, mas não tenho certeza não. Depois vocês olham o código aí e tentam entender o código. Mas o código é bem simples, não tem nada demais não. É um código que simula uma conversa entre Mick, Krista, Jean e Mick. Então ocorrem algumas chamadas telefônicas aqui. O main só inicia essa simulação. Então vou rodar ele aqui só para vocês verem ele executando. Para executar Java Application, mas a partir do momento que vocês começarem a programar os aspectos, tem que usar a opção de cima, AspectJ Application, que aí ele vai fazer a costura. Se você usar só rodar como Java Application, ele não faz a costura e o aspecto não entra. Então é importante usar a opção de cima, AspectJ Application, vocês vão ter que usar, porque aí ele vai fazer a costura, vai fazer o aspecto atuar. Caso contrário, não vai ter a costura, vai executar só o Java. Então executou aqui, ele imprimiu um monte de coisa na tela. Obviamente vocês vão ter que dar uma olhada para entender. Isso aqui, por enquanto é um código Java, só tem código Java aqui. Então para rodar ele vai ser aqui, ó. Botão verde, Run, S. Tem 2 opções aqui, ou rodar como aplicação AspectJ, ou rodar como aplicação Java. Nesse caso, por enquanto não faz diferença, porque tudo é Java. Quando vocês começarem a implementar o aspecto, aí sim faz diferença. Vocês vão ter que usar AspectJ Application. Caso contrário, o aspecto não vai fazer nada. Não vai ocorrer a costura. Se não ocorrer a costura, o aspecto não vai atuar. Então é importante rodar como AspectJ Application. Então vocês vão rodar como AspectJ Application e aí ele vai rodar a aplicação como roda qualquer aplicação Java. Rodou, imprimiu na tela aqui o que tem que imprimir. O que tem que imprimir? Vocês olham o código depois e entendem aí as chamadas. Basicamente essas coisas aqui foram chamadas. Então não vou explicar o código para vocês, é parte da tarefa, parte da atividade, vocês olharem o código e entender como que funciona. A aplicação é bem pequena, vocês podem ver que só tem aqui umas 10 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes, cada classe tem umas 30 linhas de código, então é bem simples vocês entenderem essa aplicação. Ela é uma aplicação de teleconferência, onde permite chamar. E uma das coisas que tem nessa aplicação é registrar o tempo das chamadas. Então tem uma classe lá que registra o tempo. Então tem um interesse time implementado aí, que quando alguém chama uma outra pessoa, começa a contar lá um contador para ver quanto tempo que eles ficaram conversando. Então esse aqui é o interesse que a gente quer separar num aspecto. Por enquanto ele está espalhado, ele está, por exemplo, na classe Connection,
ele está em outros locais. Então vamos dar uma olhada aqui na classe Connect só para ver se ele está lá realmente. Tem aqui, ó, um timer aqui que é o cara que registra os tempos. Então tem uma classe timer aí que é uma classe que é associada a registrar tempo das chamadas. Quando a gente abrir a classe timer aqui, ela tem, por exemplo, o tempo que começou a ligação, o tempo que terminou a ligação, e aí ele permite identificar quanto tempo durou aquela ligação, aquela chamada. Então tem timing, tem esse registro de tempo em vários lugares. Vocês vão ter que achar esses lugares e separar no aspecto. Então aqui tem algumas dicas de onde pode estar. Não quer dizer que eu listei todos aqui, eu listei os que eu consegui achar rapidamente. Então vocês vão pegar o código de time, o código está espalhado nas classes, espalhado pelo código Java, e colocar tudo num aspecto com o nome time e apagar no código Java. Então apagou no código Java, colocou no aspecto, a aplicação tem que funcionar do mesmo jeito, não vai alterar o comportamento da aplicação, só que o aspecto vai fazer aquilo que as classes estão fazendo. Então atualmente o código está implementado em Java. No final vai estar implementado em aspecto. O código está aqui na classe timer, tem um atributo time aqui, e tem alguns métodos na classe connection, tem um atributo total connect time na classe customer, e tem algumas outras coisas que referenciam esses métodos e esses atributos. Então só para dar um exemplo aqui, o código Java estava assim, ou está assim nesse momento. Tem a classe connection, tem um atributo timer lá, e isso é para registrar o tempo das chamadas. Eu quero que esse código não esteja aqui mais, esteja no aspecto. Tanto esse atributo, quanto esse método aqui, connection time, que também é associado a registrar tempo. Então, eu vou apagar esse código de Java e vou criar um aspecto parecido com esse aqui. Então, esse código aqui vai deixar de existir, vai continuar existindo a classe connection, mas não vai existir esse atributo, nem esse método vai estar aqui no aspecto dessa forma. Por exemplo, com declaração intertipo, com alteração estática. Então, eu introduzi o atributo timer na classe connection pelo aspecto. Que aspecto aqui era como estava a classe. Essa classe Aqui deixou de ser abstrata para ser uma classe concreta. Depois você colocou uma só. Não, ela continua sendo abstrata, você não precisa alterar ela. Ela continua sendo abstrata porque provavelmente já tem um método abstrato mais para baixo aqui na reticência. Aqui é a classe connection, que vai continuar existindo, só que não vai ter o atributo, não vai ter esse método connection time. E aqui o aspecto vai ter o atributo e vai ter o método connection time. Esse atributo e esse método são introduzidos na classe estaticamente, mas isso quem faz é o aspecto. Se você olhar o código da classe, não tem. O código da classe connection não vai ter mais. A partir do momento que vocês alterarem o código, não vai ter mais isso na classe, vai ter só no aspecto. Então vamos ver, vamos alterar isso aqui só para vocês verem como que seria a dinâmica. Então tem aqui a classe connection, tem um atributo, esse atributo vai deixar de existir aqui, comento ele, então ele não existe mais, posso apagar também. Se eu quiser eu posso realmente apagar ele daqui, eu vou deixar ele só para poder lembrar. Poderia apagar ele, não existe mais aqui, obviamente que se eu salvar assim vai dar um erro de compilação, porque alguém tem que, tem um método que está acessando esse atributo, então esse atributo tem que existir. Então esse método aqui estava acessando um atributo timer que não existe mais. Mas eu posso colocar esse atributo de volta com um aspecto. Então tem que criar um aspecto. Então criar um aspecto é a mesma coisa que criar uma classe, só que a palavra reservada é diferente. Já tem um wizard aqui no Eclipse para fazer isso. Então o nome do aspecto só que eu tenho que dar, chamar de time. Depois, se vocês tiverem dúvida com isso, eu repito ou explico individualmente. Só dar um finish aqui, ele vai criar um aspecto vazio para mim. Um arquivo que chama time.aj, foi criado aqui o arquivo time.aj. Por enquanto ele não tem nada, só tem a assinatura aqui do aspecto time. Aí eu vou colocar o atributo aqui. Opa. É sempre bom copiar da classe e colar no aspecto para não ter problema de sintaxe, você escrever errado. Então eu copiei lá da classe, que estava na classe connection, o atributo timer, e coloquei no aspecto
o mesmo atributo. A declaração intertipo eu tenho que dizer em qual classe que eu estou introduzindo isso. Então, vou voltar lá no slide só para vocês lembrarem. Então, tem que lembrar que eu tenho que dizer, isso aqui é o atributo, eu tenho que dizer em qual classe que eu estou introduzindo esse atributo. Então, eu estou introduzindo a classe connection. Então, volto lá no ambiente. Então, eu estou introduzindo timer, o atributo timer, que é do tipo timer, na classe connection. Salvei. Isso é feito estaticamente em tempo de compilação. Então, a partir desse momento, eu tenho uma anotação aqui dizendo o aspecto colocou esse atributo na classe connection. E agora a classe connection tem esse atributo. Por isso, ela não tem mais nenhum erro de compilação. Apesar de eu não estar vendo o atributo aqui, ele existe. Ele existe porque o aspecto colocou ele lá. A mesma coisa para o método. Qual que é o método lá do slide, só para seguir igual? O método getConnectionTime, que está na classe connection, eu vou remover ele dali. Então, o método getConnectionTime. Ou é ConnectionTime? É ConnectionTime. ConnectionTime, que é esse último método aqui. Ele é responsável por registrar tempo, ou retornar o tempo da conexão. Então, ele faz parte desse interesse time. Ele não deveria estar na classe. A classe é responsável só por conexões. Então, isso aqui de registrar tempo é uma coisa que o aspecto deveria fazer. Então, eu vou apagar aqui. Apaguei, não existe mais o método ConnectionTime. Se eu salvar aqui, vai dar erro de compilação, obviamente, porque vai ter alguém que chama esse cara. Isso aqui é um erro ou não? Não deu. Acho que. Provavelmente ele vai dar erro quando eu executar. Eu tenho que colocar ele no aspecto aqui para realmente garantir que o comportamento é o mesmo. Então, eu coloco ele no aspecto. E para me colocar no aspecto, eu tenho que dizer em qual classe que eu estou introduzindo esse método. Então, eu tenho que dizer que esse método ConnectionTime vai para a classe Connection. Então, eu tenho que colocar aqui. Então, agora eu tenho exatamente o mesmo código, o mesmo comportamento do sistema. O sistema funciona exatamente da mesma forma, só que aquilo que a classe fazia, agora quem está fazendo é um aspecto. Esse atributo aqui está no aspecto, esse método está no aspecto, mas o aspecto, em termos de compilação, coloca de novo na classe. Então, é isso que vocês têm que fazer, basicamente. Eu acho que tem um outro exemplo aqui de uma outra parte. Então, esse aqui é a parte connection. Tem um outro exemplo aqui, também na classe connection, mas agora usando adendo e ponto de corte. Então, tem essas três linhas aqui, timer, stop, aumentar o tempo de conexão e aumentar o tempo de conexão do receiver e do caller. Então, são coisas de registrar o tempo da conexão. Então, toda vez que for desligar uma conexão, for drop, for encerrar uma conexão, encerrou a conexão, eu tenho que colocar o tempo no chamador e o tempo no cara que recebeu a chamada. Então, isso é feito para poder registrar tempo, está associado a time. Então, essas três linhas aqui, basicamente, não tem muito a ver com encerrar a conexão. Tem a ver com registrar tempo. Não deveria estar aqui. Não deveria apagar essas três linhas. Timer, call, increase total connection time, receiver, increase total connection time, apagar essas três linhas, colocar essas três linhas aqui no aspecto com um ponto de corte. Então, isso aqui fica como tarefa para vocês colocarem lá no aspecto.